Olha só, comentar com você, torcedor e torcedora do Fortaleza, em especial sobre a vitória do Lionzinho, né, do Fortaleza, gente, no Campeonato Brasileiro Sub-20, que começou na noite desta sexta-feira. A estreia do Fortaleza foi no Parque São Jorge, na Fazendinha contra o Corinthians, né, uma das mais importantes equipes do Sub-20 do futebol brasileiro, né, e o Fortaleza ganhou com o gol do Cauê, né, golaço do Cauê, né, de fora da área, na entrada da área, um baita de um arremate. Desde que é um dos destaques do Fortaleza, com o Tavinho também, é outro jogador muito habilidoso, muito interessante o Tavinho, né, um jogador que pode também ser pensado aí para subir rapidamente aí para a equipe, né, zagueiro também, Samuel. Enfim, um time muito interessante, já falei em outros momentos que esse time do Fortaleza Sub-20 fez boas contratações e tem condição sim de mandar alguns jogadores aí para o time de cima, né? Nessa partida a gente viu não somente isso, vimos também uma equipe com uma disposição tática bem interessante em campo. Agora, o que mais chamou a atenção, na minha opinião, foi a capacidade que o Fortaleza demonstrou, né, de dominar os aspectos do jogo, né? Tanto quanto o Fortaleza frequentava o campo de ataque, como também nos momentos em que a equipe do Lion jogava retrancado no seu campo de defesa. Essa retranca nunca era uma retranca bem brasileira, era uma retranca bastante proativa, né, no sentido de marcar muito fortemente ali as chegadas do Corinthians, e essa marcação, em vários momentos, mesmo no segundo tempo, era uma marcação feita lá no último terço do campo, né? Ou seja, uma marcação exercida pelo Fortaleza à saída de bola do Corinthians, gerando pressão já na saída de bola do Corinthians. Então, o que a gente não viu nesse jogo foi um Fortaleza amedrontado, um Fortaleza, sabe, preocupado em estar a jogar fora de casa contra uma das potências do futebol sub-20 aqui do país. Nada disso. O que a gente viu foi o Fortaleza dominando o jogo e um Corinthians muito, muito refém ali das suas individualidades. Aliás, o Corinthians, o técnico Danilo, que para mim é mais um técnico meia boca, não importa se ganha ou não ganha, para mim é meia boca, e o Corinthians precisa resolver essa questão aí dos tais ex-jogadores, né, que não tiveram grandes preparações para ser técnicos, né? Foi um bom jogador, tem boa relação com o dirigente, vira treinador de base. Isso acontece em vários clubes do Brasil, evidentemente, acontece muito no Corinthians, né? E o que a gente viu nesse jogo, se a gente fosse desconsiderar tudo que o Corinthians fez na temporada passada, a gente olhasse para esse jogo, seria desesperador, né? Porque é impressionante um elenco que ganhou reforço ali, inclusive do Maná, que para mim deveria ser titular da lateral do Corinthians, enquanto o Corinthians gasta um dinheirão contratando o Mateuzinho aí, que não joga mais do que o Maná, joga metade ou menos do que joga o Maná, né? O Maná foi até um destaque do Corinthians nessa partida, né? Agora, evidentemente que a equipe do Corinthians foi dominada pelo Fortaleza. Dominado completamente. Como eu disse, se a gente olhar para esse jogo, a gente vai ficar desesperado olhando para o Corinthians, né? Porque o time não tinha ideia, né? Impressionante. Mesmo quando no segundo tempo tentou exercer uma pressão sobre o Fortaleza, essa pressão aconteceu nos primeiros minutos depois do gol, né? Já no começo do segundo tempo a gente pode falar assim que até que aconteceu um pouquinho, mas ela vai se intensificar a partir do gol, né? Que acontece no 8º minuto do segundo tempo, feito ali pelo Cauê, né, Cauê Canela do Fortaleza. A partir de então, o Corinthians exerce uma pressão sobre o Fortaleza, é uma pressão que não reduz, né, a tentativa do Fortaleza de tentar jogar bola. Só que essa pressão, a partir dos 22 minutos, ela cai muito já, né? E aí o jogo fica uma situação, fica difícil de ver, inclusive, né? Com o Fortaleza fazendo o seu jogo e o Corinthians tentando fazer o seu. O jogo do Fortaleza funcionava, porque o Lion recuava suas linhas nesse momento aí, né, para tentar buscar o contragolpe. Fazia muito bem, não era um recuo medroso, era um recuo muito ativo e muito interessante da parte do Fortaleza, enquanto o Corinthians não sabia o que fazer. Quando o Corinthians fazia a ultrapassagem para o campo de ataque, logo perdia essa bola para os jogadores do Fortaleza, e nas situações em que essa bola chegava ali ao terço final para algum jogador do Corinthians, essa bola chegava pouco arredondada, né, digamos assim, uma bola bem quadrada ali que dificultava bastante o arremate. Uma saída para o Corinthians era a tentativa de lançamento mais longo, né, que de certa forma dificultasse esse trabalho do meio de campo do Fortaleza, né? Porque o meio campo do Corinthians fica completamente marcado, os volantes do começo ao final do jogo muito bem marcados pelo time do Fortaleza, e o Corinthians, como eu disse, não tinha vida e inteligência no meio de campo. Uma das saídas era esses lançamentos aí longos, né? Um ou outro aconteceu, mas não funcionou, não deu certo. No final da partida, o Corinthians até que teve uma oportunidade ali, o goleiro do De Angelo fez uma grande defesa, inclusive, uma grande defesa já no final da partida, ali já nos acréscimos o Corinthians teve uma outra chance, mas não conseguiu. Para vocês terem ideia de como o Fortaleza exerceu domínio sobre o Corinthians no primeiro tempo, o
Fortaleza teve muitos escanteios, né? Inclusive mostrando ali uma capacidade de finalização enorme nos escanteios, embora essas finalizações não redundassem em gols. O Corinthians só teve o seu primeiro escanteio aos 40 minutos do primeiro tempo. E aí você consegue ter, a partir disso, uma dimensão de quem é que conseguia jogar bola na fazendinha, né? Então a gente viu um esquema tático do Fortaleza muito arredondado, muito bem trabalhado pelo Léo Porto, né? Que já está há um bom tempo no comando do Lionzinho, né? Parece que tem um domínio total do que acontece no vestiário do Sub-20 do Fortaleza, né? Faz alteração e a coisa funciona do mesmo jeito. A gente tinha uma equipe empoderada em campo, com os jogadores sabendo o que fazer em campo, uma identidade de jogo bastante consistente e uma personalidade do Fortaleza bem interessante para um time, como eu disse, que jogou fora de casa contra uma das potências do Sub-20 do futebol brasileiro, né? Então, no fim das contas, 1-0 não foi um placar à toa, não foi algo por acaso, não. Foi um placar justíssimo diante do que jogou o Fortaleza, e se o Lion vencesse por mais de um gol, inclusive, seria totalmente beleza, tá? Porque jogou também para conseguir fazer até mais de um gol na fazendinha contra o Corinthians, principalmente no primeiro tempo. Era para ter saído do primeiro tempo já vencendo, não conseguiu. No segundo tempo, conseguiu fazer o gol da vitória. O curioso é que, a despeito da pressão que o Corinthians tenta exercer e, de certa forma, consegue exercer no segundo tempo, o que mais a gente viu no primeiro tempo foram erros táticos, né, da equipe do Corinthians, sobretudo erros defensivos, de posicionamento das linhas defensivas. Às vezes essas linhas estavam muito recuadas. No lance do gol do Fortaleza, inclusive, a gente percebe muitos jogadores do Corinthians dentro da área, né? Isso mostra um pouco a mentalidade dos nossos técnicos, inclusive, né? E esses erros voltaram para o segundo tempo. Esses erros foram cometidos no primeiro tempo, voltaram para o segundo. Outro problema foi a transição, né, do campo de defesa para o campo de ataque. O Corinthians não conseguia fazer com eficiência. Isso também voltou a acontecer no segundo tempo. O Fortaleza muda o seu jogo no segundo tempo, mas até que melhora o seu jogo no segundo tempo, entendendo muito mais como o Corinthians está jogando e trabalhando em cima das falhas do timão. Foi justo o resultado, foi merecido. E se fosse mais de 1-0, também seria justo pelo que fez o Leãozinho nessa partida contra o Corinthians. Tá bom, gente? É isso.